Olá, gente querida! Hoje é o dia 3 de outubro, primeira sexta-feira do mês. Na Igreja Católica, na primeira sexta-feira, temos uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. Mas hoje no Brasil, a Igreja celebra a memória dos protomártires do Brasil, os mártires do Rio Grande do Norte, Santo André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira, leigo, e os seus companheiros mártires. O livrinho Igreja em Oração, da CNBB, nos diz: no século XVII, durante a dominação holandesa no Nordeste do Brasil, as comunidades católicas nascentes foram perseguidas. No Rio Grande do Norte, alguns fiéis da paróquia de Cunhaú, juntamente com o seu pároco, Padre André de Soveral, foram mortos durante a celebração da Santa Missa, no dia 16 de julho de 1645. Outro grupo de fiéis de Natal foi trucidado às margens do rio Uruaçu, juntamente com o pároco, Padre Ambrósio Francisco Ferro. Isso no dia 3 de outubro daquele mesmo ano. Entre os martirizados havia um casal, 14 adultos, 8 jovens e 4 crianças. As últimas palavras do leigo Mateus Moreira, ao lhe ser arrancado o coração, foram: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a CNBB o declarou patrono dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. São João Paulo II, ao beatificá-los no dia 5 de março do ano 2000, ele os chamou de protomártires do Brasil. Foram canonizados em Roma pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017. Vamos então ao texto do Evangelho de hoje, Lucas 10, de 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se em cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum! Serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada ao inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nesse pequenino texto do Evangelho de Lucas, tão profundo e tão belo, Jesus fala de 5 cidades, 3 de um lado e 2 do outro. As 3 primeiras são Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essas 3 cidades estão ali em torno do Mar da Galileia. Cafarnaum um pouco a norte, Corazim um pouco mais distante, a noroeste, e Betsaida a nordeste do Mar da Galileia. Mas foram nestas cidades onde Jesus desenvolveu praticamente o seu ministério público. Na sua fase de ministério público, Jesus morava em Cafarnaum. E ali
ele fez milagres, ali ele pregou o evangelho, ali em torno do Mar da Galileia, Jesus desenvolveu praticamente toda a sua missão. Perdão dos pecados, curas, exorcismos, expulsão do espírito impuro, alimentou multidões, pregou o reino de Deus. Praticamente toda a atividade missionária de Jesus se realizou ali em torno. Jesus fala de outras duas cidades, Tiro e Sidônia. São cidades pagãs, lá da Fenícia, a noroeste, à beira do mar Mediterrâneo. Pois bem, o que está em jogo? Primeiro, Jesus utiliza um gênero literário muito forte e muito presente nos profetas. O ai. Os ais que Jesus pronuncia são fortes e aqui aparece um Jesus realmente bem diferente. A gente sempre costuma falar de Jesus como Jesus doce, manso e humilde. Aqui não. Aparece um Jesus com um estilo vibrante, forte, parecido com os profetas do Antigo Testamento. Esse gênero literário profético, ai, une ao mesmo tempo um pouco de ameaça, mas também de convite e de chamado à conversão. As cidades em torno do lago de Genezaré ou do lago do Mar da Galileia, nela ou nelas, Jesus realizou grande parte dos seus milagres. Eles viram Jesus, a palavra feito carne, encarnada em nossa história. Eles presenciaram os milagres, porém parece que a graça de Deus não gerou conversão. A palavra anunciada não gerou fé. E aqui acontece o grande perigo da ingratidão. Nós recebemos bênçãos e bênçãos de Deus, mas somos ingratos e não conseguimos perceber a ação salvífica de Deus e isso não gera conversão em nós. Estamos com o coração endurecido, empedernidos e por isso não nos abrimos à graça. De algum modo, Cafarnaum, Corazim e Betsaida viveram a experiência de uma oportunidade perdida. As cidades pagãs de Tiro e Sidônia, à beira do Mediterrâneo, Jesus diz que se elas tivessem ouvido a pregação, visto aquilo que Jesus realiza, há muito tempo elas teriam feito penitência, usado cilício e colocado cinzas sobre a cabeça. São os sinais clássicos da penitência no tempo de Jesus e também no Antigo Testamento. Numa palavra, Jesus está dizendo que os pagãos responderiam melhor à pregação do reino de Deus que ele fez do que mesmo os que estão em Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Qual é o maior risco para nós? Termos o coração embrutecido, o coração enrijecido, endurecido pela rotina cotidiana. Vocês recordam da parábola, quando Jesus conta a parábola do semeador? Parte da semente cai em meio aos espinhos. A plantinha até nasce, mas os espinhos a sufocam. A correria do dia a dia, a busca de tantos interesses e tantas coisas que temos para fazer, sufocam a palavra e a plantinha não consegue crescer e não consegue produzir frutos. É o perigo do coração endurecido pelas muitas coisas da nossa rotina cotidiana. Ao final, Jesus utiliza uma palavra muito bela e ao mesmo tempo muito exigente para nós. Quem vos escuta, Jesus está falando aos discípulos dele, aos apóstolos, quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Ora, Jesus está falando da autoridade dos apóstolos, da autoridade da igreja. Hoje nós poderíamos dizer da autoridade do Papa e também do Colégio Episcopal. Há uma tendência entre vários católicos hoje, vários católicos que se pretendem mais magistério do que o próprio magistério. E até imaginam que podem prescindir do Papa, dos bispos,
que se pode ter uma igreja católica sem hierarquia, sem papa e sem bispos. É bobagem. Quanto vejo na internet católicos ou que se dizem católicos falando mal dos seus bispos e também da conferência episcopal. É um equívoco bastante grave. Fazendo isso, você na verdade assume uma postura eminentemente protestante. O apelo à penitência que o Evangelho de hoje nos faz é para todos nós, para termos um coração aberto e generoso para acolher a mensagem de Jesus, para acolher o novo que Jesus traz. Podemos então nos perguntar, para vivenciar o texto do Evangelho de hoje, que aspectos da minha vida, que dimensões da minha existência ainda precisam de conversão, para que a gente acolha verdadeiramente a palavra de Deus, se deixe modelar, guiar, se deixe moldar e converter pela palavra que Jesus nos oferece e não sejamos como Corazim, Betsaida e Cafarnaum, empedernidos, endurecidos em sua própria empáfia, arrogância e autossuficiência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Que Deus nos dê a graça da docilidade para experimentarmos a conversão, a mudança e o acolhimento da mensagem que Jesus nos oferece. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.